Daremos início ao treinamento da ferramenta do admin da 55PBX. Esse treinamento ele tem como objetivo mostrar em uma visão geral o que a ferramenta é capaz de fazer. E caso vocês tenham dúvida referente a um tópico em específico, procure os nossos vídeos posteriores, pois nós teremos vídeos dos tópicos especificamente mostrando tudo o que você pode fazer em cada tópico. Bom, vamos começar. Aqui no canto superior direito, nós temos o nome do usuário, o ID da nossa conta e a conta em questão. Isso é muito importante vocês terem em mãos, pois se vocês precisarem de algum apoio do suporte com essa informação do ID, que são esses 4 números, ficará muito mais fácil a prestação do suporte por parte do nosso time. Aqui nesse ícone de casa, nós podemos alterar as opções de cadastro, de perfil ou alterar a nossa senha. E clicando aqui nesse ponto de interrogação, seremos redirecionados à central de ajuda. Como essa conta que eu estou mostrando ela é pós-paga, ela não aparece a opção dos créditos aqui em cima. Mas se sua conta é pré-paga, ela aparecerá a quantidade de créditos que você tem aqui na parte de cima e do lado aparecerá um botão escrito comprar crédito. Quando você clicar nesse botão, você poderá selecionar a quantidade de crédito que você quer inserir e a forma de pagamento, podendo ser por boleto bancário ou cartão de crédito. Aqui do lado esquerdo nós temos a aba de navegação, que é a parte principal onde nós vamos mexer em toda a configuração da 55. Entrando aqui na área de conta, é a área onde você vai ver todas as finanças que a sua conta está vinculada. Essa área é de uma tratativa especializada do nosso time de financeiro e comercial. Porém, nós do suporte temos a função de apresentar essas funções a vocês, ok? Começamos aqui na primeira aba de faturas, e aqui em faturas nós temos todas as faturas que vocês têm liberadas dentro do sistema. Então vocês vão ter acesso a faturas canceladas, pagas, em espera, pendente, etc. Se vocês vierem aqui em assinaturas, vocês terão acesso a todas as licenças premium que vocês têm contratado, a quantidade de valor que vocês pagam por mensalidade referente a essas licenças, todos os números que vocês têm contratado conosco vão estar aqui e o valor de cada número. Aqui embaixo vocês vão ter a parte tarifária da conta de vocês, onde vocês vão mostrar quanto custa cada ligação, cada tipo de ligação. E aqui do lado direito nós temos o resumo com o balanço de quanto é gasto por mês na conta de vocês. Logo abaixo nós temos extrato de ligações, onde nessa aba de extrato de ligações vocês vão conseguir trazer um relatório do período que vocês selecionarem aqui, na data de início e data de fim. E nesse relatório vai trazer algumas informações sobre as ligações que vocês tiveram e o diferencial desse relatório que ele traz o valor que vocês gastaram por ligação. Aqui embaixo nós temos a parte de alertas, então aqui a gente pode configurar um tipo de alerta para ser emitido para o nosso e-mail. Pode ser um alerta de saldo baixo, saldo zerado ou etc. E por fim, na parte de conta, temos a aba de softphone. Essa aba de softphone ela redireciona para todos os links de download dos nossos aplicativos. Então, o webphone seria para extensão do Google Chrome, que seria exatamente essa daqui, ó. Seria essa extensão que o webphone nos lança, tá? Zendesk seria, caso vocês tenham uma integração Zendesk, ele trará para vocês essa tela aqui. Ele trará o link para baixar sobre essa tela, que seria o nosso discador Zendesk, tá? Então, recapitulando, o webphone é essa tela aqui, Zendesk é a mesma tela, só que dentro do painel Zendesk. 55PBX Desktop é a mesma coisa que as duas telas, só que ao invés de utilizar uma aba de internet, vocês vão ter a aplicação instalada no desktop de vocês, no sistema operacional de vocês. E 55SDK não é necessário vocês solicitarem, basta vocês entrarem na loja do celular de vocês e escreverem 55PBX e vocês podem baixar o nosso aplicativo para celular, tá? Ele está disponível tanto em Android quanto em iOS. Bom, vou continuar aqui com o treinamento. Agora vamos para a parte de configurações. E aqui na parte de configurações é a parte que leva um pouco mais de tempo, porém é a parte principal. Bom, primeira aba de configurações nós temos os ramais.
Aqui os ramais, eles são literalmente os nossos acessos. Então, com esses ramais nós vamos ter acesso ao discador, ao painel administrativo, ao painel de relatórios e assim por diante, ok? Eu vou criar um novo ramal aqui para vocês verem como que funciona o processo de criação. E quando eu clico em novo, a primeira coisa que me aparece aqui é a tecnologia. Então é para eu selecionar aonde eu vou usar o meu ramal, sendo o webphone, a extensão do Google Chrome, ou a integração Zendesk, Pipedrive ou qualquer outra integração com CRM que nós tivermos. Softphone seria para instalação no desktop ou instalação no aplicativo mobile, tá? E telefone IP é caso vocês tenham um telefone fixo com tecnologia IP. Eu vou manter o webphone, tá? Só nesse exemplo. Aqui em nome nós colocamos o nome do ramal e o e-mail. O e-mail ele é como se fosse o nosso RG. Ele é único para cada ramal. Então você não pode ter o mesmo e-mail cadastrado em 2 ramais. É um e-mail por ramal. Aqui embaixo nós temos a permissão do ramal. Então temos usuário, supervisor e administrador, nessa ordem. A permissão de usuário é a permissão mais baixa. É a permissão que você vai dar ao seu colaborador para ele ter acesso somente ao discador. Ele não vai ter acesso a outra parte da ferramenta a não ser o discador. Supervisor seria realmente o supervisor de alguma operação, de algum departamento. Então, além dele ter acesso ao discador, ele terá acesso à parte de relatórios, ok? E administrador é o administrador mesmo da conta, é quem vai ter acesso à ferramenta como um todo. Então, ele vai ter acesso à criação e exclusão de ramais, de filas, de URAs e etc, ok? Lembrando que, cada vez que você trocar para supervisor ou administrador, ele vai aparecer um campo com número de celular. É importante cadastrar um número de celular válido, tá? Com o DDD mais o número, pois se vocês precisarem de apoio, de algum auxílio do suporte, e nós precisarmos acessar a conta de vocês, a gente envia um token no celular cadastrado do supervisor ou administrador que a gente escolher. Então, vocês recebendo o token, vocês autorizam a nossa entrada à conta de vocês, tá? Tudo por parte de segurança e de controle. Nenhum agente da 55 consegue acessar a conta se não for dessa forma, tá? Logo aqui embaixo nós temos a categoria, onde nós temos a Basic e a Premium. A diferença das duas é que a Basic ela é uma categoria gratuita, ela é uma licença gratuita. Vocês pagam pela licença Premium, porém a licença Basic é uma gratuita. Porém, ela é limitada. A licença Basic, ela só permite você fazer ligações. Ela não permite que você receba ligações, ela não permite que você grave as ligações. Ela só permite que você realize ativos. Pelo fato dela ser uma licença gratuita, ela se torna limitada. Agora, se você quiser personalizar o seu ramal, né, o ramal do seu colaborador, você terá que contratar a licença Premium. E na licença Premium, você vai ter algumas opções, como liberar o ramal para fazer ativo ou receptivo, ou ambos. Você pode selecionar para gravar as ligações ou não. Vocês podem habilitar o atendimento automático no receptivo, ou seja, assim que a ligação entrar no ramal receptivo, ele vai atender. O seu operador não vai ter a opção de cancelar a chamada, de rejeitar a chamada. E se vocês habilitarem esse botão, vocês abrem o botão de desabilitar o botão de finalizar a chamada. Então, enquanto seu operador estiver em ligação, a ligação estiver em curso, se você tiver com esse botão habilitado, ele não consegue clicar no botão de desligar a ligação. A chamada só pode ser encerrada por parte do seu cliente, nunca por parte do operador. Bom, descendo um pouco mais, nós temos selecionar o DDR para o ramal. Essa parte de selecionar o DDR para o ramal seria a nossa BINA. Então, quando você for fazer uma ligação ativa, você pode selecionar o número que você quer que bine para seu cliente, ok? Lembrando que esse número não pode ser um número aleatório ou digitável. Esse número ele tem que estar atrelado à sua conta. Então só vai ter os números que você tem contratado conosco dentro dessa caixa de seleção. Lembrando que por lei da Anatel, nós somos impedidos de binar números comerciais. Então 0800, 4003, 4004, esses números comerciais nós não podemos binar. Então, para que você tenha um número binando, é necessário você ter um número com um DDD fixo, ok? Se vocês não selecionarem nenhum número para bina, vai binar algum número da 55, algum número da nossa base,
tá? Logo aqui na frente nós temos qualidade de atendimento, onde aqui nós selecionamos uma pesquisa de satisfação. E essa pesquisa ela vai ser exclusiva para esse ramal, ou seja, toda vez que esse ramal estiver em atendimento receptivo, a pesquisa vai entrar em vigor quando o ramal finalizar a ligação e o cliente permanecer em linha, tá? Eu vou mostrar mais para frente como que cria essa pesquisa de satisfação. Feito tudo isso, basta clicar aqui em salvar e o seu ramal já estará criado, conforme algum desses aqui. Eu vou pegar esse primeiro ramal e vou clicar aqui em editar para vocês verem depois de criado como ele fica. Como vocês podem ver, é a mesma coisa que vocês acabaram de ver, né? Como um ramal novo, a única diferença é que ele tem um campo número. Esse campo de número ele é gerado após vocês fizer o primeiro salvamento do ramal. Após você clicar em novo, digitar as informações e salvar, ele gera o campo número. O campo número ele é gerado automaticamente, mas vocês podem diferenciar esse número aqui para o número que vocês quiserem, desde que ele tenha 4 dígitos, ok? Perfeito. Agora vamos para a próxima parte. Aqui em central de atendimento, nós temos as duas principais funcionalidades da nossa ferramenta, que é a URA e as filas. Eu vou pular a URA por enquanto e vou falar primeiro das filas. Clicando aqui em filas, nós temos várias filas criadas, mas eu vou clicar aqui para criar uma fila nova. Quando eu clico em criar uma nova fila, eu tenho aqui a opção de colocar o nome e a descrição dessa fila. Isso é totalmente personalizável e é a escolha do cliente. E aqui nós temos a estratégia de toque, onde nós temos 5 estratégias: cíclica, linear, mais ocioso, menos ocioso e todos. Eu vou explicar a diferença de cada uma delas. A estratégia cíclica ela é a estratégia que forma uma ordem aleatória de atendimento e que não derruba a ligação. Nenhuma dessas estratégias vai derrubar a ligação, tá? Mas ela vai funcionar da seguinte forma, a cíclica. O primeiro ramal que tiver logado lá e tiver na ordem aleatória de seu primeiro ramal a atender, vai receber a ligação. Se ele não atender a ligação no tempo determinado, essa ligação vai passar para o próximo ramal disponível. Se ele também não atender, para o próximo e para o próximo até chegar no último ramal. Quando chegar no último, se ele também não atender, ela volta para o primeiro ramal disponível, na ordem aleatória que a fila criou, tá? É assim que funciona o cíclico. Ela distribui as ligações de forma cíclica numa fila e de forma igual. Então todo mundo vai atender uma quantidade igual de ligações. A linear, ela é por ordem de chegada. Como assim? Ela é por ordem de login. Se você tem 5 ramais dentro de uma fila e um logou 8 horas da manhã e o outro 8 e 5, a primeira ligação vai cair para o ramal de 8 horas da manhã, porque ele se logou primeiro no sistema. Mais ocioso é o que o pessoal normalmente utiliza em call center. Então é quem está há mais tempo sem realizar um atendimento, atende primeiro. Menos ocioso é o inverso. Quem tiver há menos tempo sem realizar um atendimento, atende primeiro. E todos toca para todo mundo ao mesmo tempo e quem atender assume a ligação. Aqui na frente temos o campo de tempo entre atendimento. Esse campo de entre atendimento seria a folga entre uma ligação e outra. Então se você quer dar para o seu colaborador 10 segundos de folga entre as ligações, você coloca 10 segundos nesse campo e quando o seu colaborador terminar uma ligação, a fila vai respeitar esses 10 segundos antes de encaminhar uma ligação para esse operador que acabou de atender. Tempo de toque entre ramais. Esse aqui é quantos toques você gostaria que o sistema dê no ramal antes dele ser passado para o próximo ramal disponível, antes da ligação ser passada para o próximo, tá? 15 segundos é o padrão, ou seja, é de 5 a 6 toques. Então, uma ligação vai tocar no ramal de 5 a 6 vezes e se esse ramal não atender, ela passa para o próximo ramal. Vocês podem aumentar ou diminuir esse tempo da forma que vocês quiserem. Por fim, nessa primeira parte aqui, temos a máscara de transferência. A máscara de transferência seria para vocês colocarem um número para a fila de vocês. A fila vocês podem considerá-las como departamento. Então vocês colocam um número para o departamento. Por exemplo, essa fila é a do financeiro e eu quero que o financeiro seja o departamento 12. Então toda vez que eu for realizar uma transferência, eu posso tanto escrever o nome financeiro ou eu posso digitar 12 que vai aparecer a fila do financeiro e eu encaminho essa ligação para lá.
Logo aqui embaixo nós temos o sopro. O sopro ele seria um auxílio para o seu colaborador. Então vamos ter um exemplo onde a sua empresa tem 3 colaboradores apenas e os 3 colaboradores atendem todos os departamentos. Eles atendem financeiro, atendem comercial e atendem suporte. Quando o seu cliente entra na sua URI e digita a opção que ele quer seguir, seja comercial, financeiro ou suporte, o seu colaborador não sabe essa opção digitada. Então, vocês habilitam um sopro, que é configurado totalmente por vocês, a mensagem que ele vai exibir também, e aloca cada um em um departamento. E aí, quando o seu colaborador atender a ligação, ele vai ouvir a mensagem que você configurou no sopro. Então, voltando ao exemplo dessa fila CA do financeiro, ele escutaria, se você tivesse configurado essa mensagem, ele escutaria: esta ligação pertence ao financeiro. E quando essa gravação terminasse, ele entraria em contato com o cliente. Por que isso? Para que o seu colaborador tenha uma noção de como tratar com o cliente, para ele já saber qual o assunto ele vai ter que tratar e se deparar quando ele receber a ligação. Fila sem agente. Esse botão de fila sem agente seria uma permissão. Você permitir que forme fila de atendimento sem ter agentes disponíveis. Se você não tiver com esse botão habilitado e tiver com os seus usuários atendendo a fila, vamos supor que ele está com essa configuração aqui, ó. Somente a Ana Cláudia está atendendo aqui essa fila. Se entrar 2 ligações, ela atender uma, a segunda ligação vai cair, porque esse botão estará desabilitado. Você não está permitindo que formem filas sem ter algum agente disponível. Agora, se esse botão estiver habilitado, podem entrar 5 ligações aqui. A Ana Cláudia atenderá uma e as outras 4 ficarão em espera até que a Ana Cláudia fique disponível para atender novamente, ok? Então, esse botão de fila sem agentes, nós recomendamos que vocês deixem sempre ligado. Transbordo. O transbordo seria um limite para esse tempo de espera que vocês, que os seus clientes terão na fila. Então vocês não gostariam que seu cliente espere mais do que 40 segundos na fila de atendimento. Então vocês habilitam o transbordo, coloca aqui 40 segundos e seleciona o tipo de transbordo. Ou seja, para onde você vai jogar esse cliente que está há 40 segundos esperando? Vocês podem jogar ele para um outro departamento, para uma URA, ou simplesmente emitir um áudio falando que está todo mundo ocupado para ele retornar em outro horário, ou o áudio que vocês decidirem. Então vocês podem transbordar uma ligação com um determinado tempo de espera, que é o que vocês escolhem, para o lugar que vocês quiserem. Callback. Callback é a ferramenta do Me Ligue de Volta. Para você ter essa ferramenta, você deve ter a conta Enterprise. Caso você tenha, o callback ele funciona da seguinte forma. Ele vai funcionar em base com o modelo da discadora. Então, você vai ter que subir uma lista de contatos vazia. E essa lista de contatos vai ter que ser alocada a uma campanha chamada callback. Dessa campanha chamada callback, você direciona ela para uma fila de atendimento. E essa fila de atendimento, você vai habilitar o callback, tá? Então você coloca a campanha callback que você criou, escolhe a lista que vai estar alocada automaticamente e coloca um número de 0 a 9 para o seu cliente digitar. E coloca um áudio de confirmação. Pode ser obrigado por acionar o callback, logo entraremos em contato. Feito isso, vocês vão ter que configurar um anúncio periódico para de 30 em 30, 40 em 40, dependendo de quantos segundos vocês quiserem. Pode ser de 1 minuto em 1 minuto. Esse anúncio ser exibido, informando para o cliente apertar o dígito X que vocês colocaram, se ele gostaria que nós retornássemos para ele. Então, o callback ele funciona da seguinte forma. O cliente está certo tempo esperando na fila. Quando ele ouve o anúncio, digite 1 se você gostaria que a gente retornasse a ligação para você. Quando o cliente digitar 1, o número dele vai entrar na lista vazia, na lista em branco que vocês subiram lá na discadora. E assim que um dos seus operadores dentro dessa fila ficar livre, ele vai discar automaticamente para o seu cliente, evitando que seu cliente fique sem atendimento. Anúncio periódico. Anúncio periódico seria isso que eu acabei de te explicar. Seria um anúncio que seria emitido de tempo em tempo, do tempo que vocês escolherem. Lembrando que o tempo mínimo é 30 segundos, ok? Então vocês não conseguem colocar um anúncio em 10 em 10 segundos, em 15 em 15. Tem que ser no mínimo 30 segundos. Playlist.
Aqui vocês conseguem trocar a música de espera de vocês. Se vocês não selecionarem nada, ela vai ficar com a padrão da 5.5. Mais pra frente eu mostro como configurar uma música de espera. Qualidade de atendimento seria a parte de pesquisa de satisfação, igual a que vocês alocariam no ramal. A diferença é que se vocês alocarem essa pesquisa aqui na fila, todos os ramais que tiverem na fila vão respeitar essa pesquisa e vocês não vão precisar alocar ramal por ramal. Logo aqui embaixo nós temos um quadrado direito com vários nomes, que seriam todos os operadores que estão disponíveis para atender essa fila, e do lado esquerdo é os agentes que já estão nessa fila. Então eu vou selecionar alguns agentes aqui e vou jogar para dentro da fila. Quando eu joguei, vocês notaram que apareceu uma opção 0 em cada um deles. Isso é a prioridade de atendimento. Como assim? A prioridade 0, ela quer dizer alta prioridade, ou seja, todas as ligações vão ser distribuídas igualmente a todos que forem 0, ok? E o 0 vem primeiro de todos os números, então ele atende primeiro que todos os números. Então dessa forma que está configurado aqui, se tiver 40 ligações, cada operador vai ter que ter atendido 10 ligações, porque ela vai ser distribuída igualitariamente. Agora vamos supor que no meio disso tudo aqui, o Anderson ele é o supervisor desse departamento. Então colocamos ele com a prioridade 1. Logo, todas as ligações que entrarem vão cair somente para os operadores que são prioridade 0. Ou seja, o Anderson, que é prioridade 1, só vai atender uma ligação se a Anne, o Antônio e a Beatriz estiverem ocupados com uma ligação, ou deslogado, ou em pausa, ok? Então a prioridade 1 só atende quando as outras prioridades 0 estiverem ocupadas. A mesma coisa acontece se eu tiver um operador com prioridade 2. O operador com prioridade 2 só vai atender ligação quando os zeros e o 1 estiver ocupado. E assim por diante. Vocês podem escalonar isso quantas vezes vocês quiserem. A única orientação é que não fique assim, ó. Por exemplo, todo mundo 0 e alguém 5 direto. A fila não vai entender esse tipo de escalonamento, porque não tem a prioridade 4, 3, 2 e 1. Então vocês têm que ter essa ordem crescente para que a fila entenda a parte de prioridade. Feito tudo isso, basta salvar e a sua fila vai estar criada. Logo em seguida, vamos aqui para a parte da URA. E aqui na URA nós criamos a parte do nosso menu inicial. Então clicamos em novo. Nome e descrição podemos colocar qualquer uma. Máscara é a mesma coisa que a máscara da fila. Caso a gente precise transferir uma ligação diretamente para a URA, a gente pode tanto digitar o nome da URA quanto digitar o número da URA. Então eu quero que minha URA seja 77. Então quando eu digitar 77, eu vou fazer uma transferência direto para minha URA. A parte de repetição de máscara seria, repetição de menu, desculpa, ela seria a seguinte: quantas vezes eu vou querer que a minha URA repita em caso de uma opção inválida? Por padrão a gente deixa 1, mas você pode colocar 10 vezes se vocês quiserem, tá? É um limite de quantas vezes seu cliente vai poder errar no seu menu de navegação. Logo embaixo nós teremos a parte de adicionar o áudio, onde temos a parte de subir um arquivo de áudio, desde que ele seja MP3 ou WAV e não ultrapasse 5 MB de tamanho. Então vocês podem subir qualquer arquivo de áudio que vocês tenham. Vocês podem gravar um arquivo de áudio com um microfone, como se fosse realmente um estúdio. E vocês podem utilizar a nossa ferramenta de text-to-speech, que é a conversão de texto para áudio. Então vocês digitam a mensagem que vocês querem aqui, selecionam o idioma e a voz. Por enquanto no idioma português brasileiro nós só temos a voz feminina. E escrevem a mensagem e mandam converter o texto. E esse texto vai virar um áudio, tá? Lembrando que como essa conversão é feita por robô, e aqui nós estaremos utilizando a linguagem em português Brasil, em caso de palavras em inglês, teremos que escrever a palavra exatamente como ela é falada e não como ela é escrita. Por exemplo, se eu escrever alguma coisa relacionada a site, se eu escrever da forma que é a correta, que é site,
o robô falará cite. Então, se eu quero falar site, eu vou ter que escrever errado, mas o robô entenderá exatamente o que estará escrito, ok? Lembrando que essa conversão ela tem um custo, tá bom? De 50 centavos a cada 100 caracteres digitados, tá? Esses centavos são debitados do seu crédito em contas pré-pago e debitados no final da conta, quer dizer, acrescentados na conta do final do mês no pós-pago. Bom, todas as opções de áudio que vocês verem dentro da 5.5 terá essa configuração, tá? Vocês poderão tanto subir áudio, quanto gravar, quanto transcrever. Logo embaixo teremos a parte de configuração de horários, onde nós configuraremos o horário de atendimento. Então, podemos colocar Brasília e vamos supor que trabalharemos das 8 às 6, de segunda a sexta. Sábado e domingo manteremos a hora fechada. Então, para manter uma hora fechada, a gente coloca o horário inicial às 23h59 e o horário secundário, o horário final, à meia-noite. Ele não vai entender que a hora está 1 minuto aberta, tá? Quando nós deixamos 1 minuto assim, o sistema entende que a hora está fechada. Logo aqui embaixo, nós temos como escolher o que fazer com as chamadas fora do horário de atendimento. Como assim? Se alguém me ligar no sábado, no domingo, de segunda a sexta, antes das 8 ou depois das 18, o que eu vou fazer com essa pessoa que me ligou? Nós temos a opção de gravar uma mensagem de áudio somente, colocar um áudio falando que o horário de atendimento é de segunda a sexta, e quando a mensagem se encerrar, a ligação será encerrada. Nós temos a opção de deixar a nossa hora sem atendimento nenhum, ou seja, quando o cliente ligar, vai dar que o número está desligado. Nós podemos configurar uma caixa postal, onde essa caixa postal vai mostrar para vocês quem ligou e a hora que essa pessoa ligou, tá? Então vocês podem colocar um número, um áudio aqui e digitar o e-mail que vocês querem receber essas informações. E no e-mail vai chegar a informação de número e horário que ligaram para vocês. Nós temos a opção de encaminhar chamada, então colocando o DDI, que seria 55, o DDD, que seria o código de área, e o número, vocês podem encaminhar essa chamada para qualquer outro número. Caso vocês tenham uma empresa que faça a cobertura do horário de atendimento de vocês, ou vocês queiram que um celular receba essas ligações, basta cadastrar aqui. E por último, menu eletrônico, caso vocês queiram que essa ligação seja encaminhada para uma outra URA para passar para um outro atendimento, ok? Feito tudo isso, basta salvar, clicaremos aqui em associar número, e aqui em associar número nós podemos cadastrar o número que a gente tem na nossa conta, na nossa URA. Então, quando clicarmos nessa caixa de seleção, todos os números que tiverem contratados na nossa conta vai aparecer. Basta selecionar um número e copiar ele aqui na frente. Feito tudo isso, basta salvar e o número estará alocado. Ao alocar o número, notem que apareceu uma opção aqui embaixo. E aqui nós podemos adicionar inclusive outras opções. Eu vou adicionar 4 para mostrar para vocês como que funciona cada uma delas. Opção de aguarde. Lembrando, essa parte escrita opção é como se fosse condicionamento. O que o seu cliente precisa tomar como condição para que seja realizada uma ação? Então, qual a condição? A condição é aguardar. Então, se o seu cliente ficar aguardando, para onde será encaminhada a ligação dele? Então, pode ser encaminhada para todos os ramais, pode ser encaminhada para uma fila de atendimento e assim por diante, ok? Eu vou mostrar para vocês as opções corretamente. Opção de inválido. A opção de inválido, ela trará uma checklist de todas as opções. Então, se o seu cliente não ficou aguardando na linha e ele digitou algum número e esse número não está configurado, ele cai na opção de inválido e você seleciona também o tipo de encaminhamento que ele vai sofrer. A parte de máscara seria para caso vocês tiverem URA dinâmica. A URA dinâmica também é algo exclusivo da aba de Enterprise, tá? Da conta Enterprise. O menu dinâmico, ele é um menu de navegação, um menu inteligente, ok? Então,
essa máscara ela funcionaria como se fosse uma validação de dígitos, não se os dígitos estão corretos, mas em uma quantidade de dígito. Então vocês podem colocar, por exemplo, entre 9 e 11, que seria para validar CPF, CNPJ. Então o cliente, a sua URA não vai validar se os dígitos estão corretos, se eles pertencem a um cliente, mas eles vão validar se o cliente digitou 9 ou 11 dígitos, ok? E por último, o numérico é a que todo mundo conhece, onde a gente digita um dígito aqui e esse dígito vai ter que ser digitado pelo cliente para ser encaminhado para algum lugar. Eu vou abrir uma URA aqui de exemplo para vocês verem. Cadê a URA de bom dia? Pronto. Aqui, como vocês podem ver, vocês vão ter os tipos de encaminhamento. Por exemplo, aqui a opção 1, que é o numérico, está encaminhando para a fila do suporte. E então nós temos vários tipos de encaminhamento. Nós temos o encaminhamento para ramal, para uma URA dinâmica, voltar para o início, que seria aquele lance que eu tinha explicado de voltar a ligação para o começo do seu menu, e você pode colocar um limite de quantas vezes ela vai voltar aqui nesse campo. Lembrando que essa opção de voltar ao início, ela está atrelada especificamente à parte de numérico ou à parte de inválido, tá? Temos como enviar essa ligação para todos os ramais, para uma mensagem específica. Essa mensagem seria um áudio para vocês subirem, e no final do áudio vocês podem escolher se ele encerra a chamada ou não. Nós temos a opção de fila, que seria o departamento. Nós temos a opção de encaminhar a chamada para um outro número, igualmente quando a gente fez na parte de chamada fora de horário de atendimento. Nós temos SIP-Trunk, que seria caso vocês não tenham interesse em fazer a portabilidade para 55, queiram deixar o número portado na operadora de vocês, vocês podem pedir para que eles façam um SIP-Trunk conosco. O SIP-Trunk nada mais nada menos é do que uma ponte entre as duas operações, entre as duas operadoras. E essa ponte se conversa. Vocês fazendo o SIP-Trunk, a 55 não terá responsabilidade em problemas de telefonia, em problemas com o número. Nós teremos responsabilidade em possíveis eventos que aconteça com a ferramenta da 55. Mas com o número em si, ele será responsabilidade da empresa que detém o número, ok? Menu eletrônico seria encaminhamento para outra URA. E voice mail seria uma caixa postal um pouco mais robusta, onde vocês configuram um áudio na caixa postal junto a um bip e um e-mail. Quando vocês configuram isso, a ligação a ser transferida ao voice mail, o cliente ouve uma mensagem e após o bip, após ele ouvir o bip, que vocês também configuram, a URA começa a gravar essa ligação. Então o cliente ele vai ter 1 minuto de interação garantido pela 55 e ele deve manter contato não excedendo o silêncio por mais de 3 segundos, ok? Se ele passar mais de 3 segundos em silêncio, o sistema entende que ele finalizou a chamada e esqueceu de desligar a ligação. Então a chamada será derrubada. Após ter gravado tudo e vocês terem configurado esse e-mail, chegará num e-mail de vocês a mesma coisa que chegaria na caixa postal. Então chega o número que ligou, a hora que ligou e um anexo com o áudio da gravação, ok? Feito tudo isso, basta clicar em salvar e está pronto. Da forma que vocês configurarem, já estará pronto para atendimento. Se alguém ligar no número que vocês configuraram, vocês já estarão prontos para receber ligações. Agora, nesse restante do treinamento, eu vou passar um overview para vocês saberem o que mais tem de informações dentro da ferramenta da 55 e como vocês poderão configurá-las, tá? A parte de como configurar e tirar dúvidas mais específicas sobre os tópicos adiante ficará para vídeos mais curtos, para que esse vídeo de treinamento não se torne extenso e maçante, ok? Então, vamos lá. Questionário. Aqui em questionário é onde nós fazemos a pesquisa de satisfação. Então clicamos aqui em novo e aqui a gente pode configurar a pesquisa de satisfação, colocando o nome do áudio, o áudio e o tipo de avaliação. Temos avaliação de sim, não, de nível que seria 0 a 10, por exemplo, e personalizado que seriam números intercalados. Então, por exemplo, se você tem alguma coisa que fala 1, 3 e 5, vocês conseguem configurar isso pelo personalizado. E somente o áudio seria o campo para vocês colocarem um áudio de saudação ou um áudio de despedida. Webcall. O Webcall é uma ferramenta nossa que está em beta
tá? Mas ela é uma ferramenta que ela se assemelha a um Skype, a um Google Meet. Ela é uma ferramenta que usa o discador da 55, porém ela permite vocês fazerem tanto chamadas por voz quanto chamadas por vídeo, ok? E por ela ser um desenvolvimento exclusivo da 55, ela passa por fora das operadoras. Então ela não passa por Vivo, TIM, Claro, ela não passa por essas operadoras. E isso torna o custo das ligações mais baratas para os nossos clientes, para os clientes 55, ok? Então fazer uma ligação pelo webcall é mais barato do que fazer por fora, tá? Lembrando que essa funcionalidade ainda está em beta. Essa aba de feriados nós vamos pular porque ela está fora. E vamos aqui em música de espera. Aqui em música de espera é onde nós criamos a nossa base de dados de músicas e a nossa playlist. Então, primeiro de tudo, devemos vir em áudio e aqui a gente adiciona a nossa música. Pode ser uma música já existente, uma música da empresa de vocês, ou um áudio de anúncio, o que vocês quiserem. Então, basta colocar o nome aqui do áudio, clicar em adicionar para subir o áudio e depois adicionar o áudio à nossa base e salvar. Fazendo isso, basta vocês clicarem aqui em nova playlist, criar a nova playlist e vincular o áudio que vocês acabaram de enviar para a nossa base de dados à nossa playlist de atendimento, ok? A nossa playlist de espera. Feito tudo isso e salvando, basta voltar na fila que vocês desejam. E aqui em selecionar uma playlist, vocês selecionam a playlist que vocês acabaram de criar com todas as músicas que vocês quiserem. Em novo feriado, nós vamos criar uma parte que se chama feriado. O feriado ele é uma forma automática de deixar a sua URA fechada, deixar a sua URA sem atendimento. Então, para configurar um feriado, devemos criar primeiro uma lista. Essa lista ela é como se fosse um calendário em branco. Então, vocês colocam o nome da lista que vocês querem e deixem ela ativa. Feito isso, a sua lista, o seu calendário, né, a sua lista estará aqui. Basta vocês selecionarem e ele vai ter esse botão verde aqui, ó, com um mais, esse verde com um mais branco. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão poder colocar os feriados que vocês querem. Feriados não necessariamente serão realmente os feriados. Pode ser um dia em que a empresa vai estar em confraternização, ou qualquer outra coisa que vocês não forem trabalhar no dia, ou em determinado horário, vocês podem fechar a URA de vocês e encaminhar essa ligação que entrar nesse tempo para um áudio, para uma outra URA ou nenhum tipo de encaminhamento. Normalmente é encaminhado para um áudio informando que excepcionalmente na data estará fechada ou devido aos feriados estará fechada, ok? Então a lista é como se fosse o calendário que vocês vão poder abrir e ele estará em branco. Quando vocês clicarem nesse mais e forem adicionando os feriados, é como se vocês adicionassem os dias que o seu calendário respeitaria como uma data de feriado. Para vincular esse calendário à sua URA, basta você clicar aqui em menu de voz URA, selecionar a URA que você deseja, vir na parte de configuração de horário e aqui onde está escrito habilitar feriado, você seleciona o feriado, no caso o calendário que vocês acabaram de criar e salva. Salvou ali, salvou a URA aqui, tá feito. Todas as alterações que vocês fizerem dentro do campo novo feriado, a sua URA vai respeitar. Com isso você evita de possíveis esquecimentos na sua URA, no quesito de fechar ela. Então vocês podem fazer isso automaticamente que o sistema respeita. Modelo de trabalho. Lista de pausa. Em lista de pausa nós poderemos cadastrar todas as pausas que nós queremos, ok? Então essa pausa ela pode ser tanto improdutiva quanto produtiva, ok? Esses índices de improdutividade ou produtividade vocês vão ter retorno em relatórios. Grupo de supervisão. O grupo de supervisão ele é uma parte exclusiva para a configuração dos supervisores. Quem configura isso são os admins, porém é uma configuração exclusivo à permissão de supervisor. Então aqui em supervisor vocês vão selecionar um supervisor de vocês, né, que tem essa condição de supervisor. E ao selecionar vocês vão poder selecionar as filas, que no caso seriam os departamentos, e os agentes que você gostaria que essa pessoa supervisionasse. Por exemplo, você tem o departamento do suporte e lá você tem um supervisor. Não faz sentido que o supervisor do suporte tenha acesso aos dados
das ligações ou algo do tipo do financeiro. Então você seleciona somente o pessoal do suporte para tratar do pessoal do suporte. E aí você consegue fazer essa diferenciação aqui em grupo de supervisão. Escala de trabalho. Aqui a gente vai conseguir ver o modelo de trabalho, tá? Então aqui eu vou selecionar o modelo de trabalho padrão. E aqui a gente consegue colocar todas as pausas que nós temos cadastradas. A gente pode vincular elas, colocando o tempo limite da pausa e a quantidade de pausa que o agente vai poder fazer por dia. E aqui embaixo nós vamos selecionar os agentes que estarão disponíveis para essas pausas. Ou seja, os agentes que terão essas pausas visíveis a ele no discador. Ok? Configuração geográfica. Configuração geográfica seria uma habilitação para vocês fazerem e receberem ligações do exterior. Então vocês primeiro precisam ligar esse quadrado e adicionar os países que vocês gostariam de ter contato. Segurança. Segurança é uma aba onde nós temos como parte principal a liberação de algumas portas para garantir o funcionamento da nossa ferramenta. Essas portas que estão dentro de segurança estão desatualizadas, mas fiquem despreocupados. Quando nós enviamos o e-mail com as credenciais de acesso, enviamos também as portas para liberação. Auditoria seria a parte de logs da ferramenta. Essa parte ela fica disponível para os admins, e os admins vão poder verificar todas as alterações que foram feitas na conta no período que eles selecionarem e pelo usuário que eles selecionarem. Enterprise. Enterprise é uma parte de 2.0 da 5.5, onde vocês contratam essa licença à parte e ela é vinculada à conta de vocês. A licença Enterprise, ela te dá uma personalização maior da sua conta, ok? Também vou passar um overview e vocês vão precisar verificar os próximos vídeos para ter um conhecimento mais aprofundado de como fazer cada configuração da forma correta, ok? Active Directory é o famoso AD, o Azure da Microsoft. O Azure ele funciona como se fosse um bot automático para vocês. Então, se vocês já têm várias contas dentro da empresa de vocês, com um e-mail padrão para cada pessoa e uma senha padrão para cada pessoa, basta vocês configurarem o AD no AD de vocês, e aí o AD de vocês vai subir as configurações dentro da 5.5 automaticamente, com os nomes, e-mails e senhas padrões que vocês já vão ter na conta de vocês. Menu dinâmico era o que eu tinha explicado anteriormente, que seria uma forma da URA dinâmica, a URA um pouco mais inteligente, URA com validação de CPF, URA com validação de CNPJ e com vários outros tipos de validação. Aqui nós temos a nossa discadora, onde o primeiro item aqui é a nossa lista de contatos, onde vocês podem ver que temos o download do modelo. Esse download do modelo eu vou mostrar nos próximos vídeos, quando vocês forem acompanhando como que funciona para configurar uma discadora, mas basicamente vocês vão precisar desse download modelo e preencher essas informações. Nós temos a lista de bloqueio de contatos, tá? Que seria uma lista em que as ligações não vão ser realizadas, os números que estiverem dentro dessa lista de bloqueio não será realizada, ok? E temos também as campanhas que vão ser responsáveis por organizar toda a parte de descagem do sistema, tá? Logo abaixo nós teremos os formulários, que serão campos que estarão preenchidos por vocês ou em branco para que o seu operador possa preencher esse campo. Tá? Nos treinamentos de discadora eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Sala de conferência. Ela é como se fosse uma sala de Skype, uma sala de Google Meet, onde você pode fazer reuniões, só que utilizando a 5.5. Televendas. Televendas é o nosso ambiente de URA segura. Então, se vocês trabalham com algum tipo de venda ou cartão de crédito, algo do tipo, vocês podem utilizar o nosso ambiente de URA segura. Transcrição de chamadas. Ela é o inverso da text-to-speech, a ferramenta de conversão de texto para áudio. Aqui ela é o inverso, ela é de áudio para texto. Então, vocês habilitando, vocês podem configurar para que as chamadas de vocês sejam transcritas quando vocês selecionarem, para que elas sejam transcritas
todas as chamadas que vocês realizarem, ela vai transcrever, ou para que seja transcrito simultaneamente, ou seja, enquanto você vai falando, o robô vai escrevendo. Nessa funcionalidade nós usamos o Watson da IBM, ok? Então a ligação ele vai pegando o áudio e transformando em escrita. Zip Trunk é a ponte que eu tinha informado entre duas empresas, ok? E mailing é um envio em massa de mala direta, tanto de SMS quanto de e-mails, ok? Relatórios. Relatórios nós temos algumas abas. A aba de ligações, que seria uma aba que se assemelha à aba de extrato de ligações, mas com o diferencial de não trazer o custo das ligações aqui. Tempo real. A aba de tempo real seria uma aba semelhante a essa, ok? Essa é a aba de tempo real, onde ela mostra todo o fluxo da sua chamada receptiva no dia, o fluxo das chamadas ativas, os operadores que estão livres, em pausa, chamando ou ocupado, o nome dos operadores, o número do ramal, o login, a hora de login, a hora de logout, se ele está em pausa ou não, a hora que ele colocou pausa, o tempo que ele está em pausa, o motivo dele estar em pausa, que é o código da pausa, que vocês também configuram, e várias outras informações como vocês podem ver, tá? Esse relatório aqui, ele acontece em tempo real. A parte de métricas, vocês são redirecionados a um relatório, a uma outra página de relatório. Essa é a parte mais robusta dos nossos relatórios, onde nós temos um operador especializado na parte de dúvidas em relação aos relatórios. Então temos relatório que é extraído por período, onde vocês podem ouvir as chamadas, ver para quem a ligação foi, etc. Vocês têm relatórios personalizados, vocês têm relatórios de operadores para saber quantas pausas o seu operador colocou no dia, quantas dessas pausas foram estouradas e etc. Ok? Vocês também vão ver esse aprofundamento na parte de métricas em outros vídeos. E o Allboard, que seria uma versão mais bonita do Real Time, uma versão 2.0 do Real Time, onde vocês podem ver também os operadores que estão livres, ocupados, em pausa e etc. Por fim, temos a parte de integrações, onde a gente pode ter uma integração de Real Time, caso vocês tenham um Real Time de vocês podem integrar com a 5.5. Nós temos a API, onde a nossa API é aberta, então vocês podem fazer qualquer integração via API. Nós temos a integração via Zendesk, que seria o nosso CRM, onde a gente já utiliza, a 5.5 utiliza Zendesk. Nós temos Zapier, Pipedrive, Freshdesk, HubSpot e uma parte que ainda estamos integrando, mas já tem Movidesk, e a intenção é que vocês consigam fazer qualquer integração que vocês quiserem com a 5.5, ok? Bom, essa é a parte de treinamento de administrador, e eu só vou mostrar para vocês como que funciona o nosso discador, ok? Bom, realizarei aqui então um teste para o meu celular. E vou mostrar para vocês também como que funciona o discador. Acabo de atender a ligação. Aqui eu estou usando o CRM da Zendesk. Então vou selecionar o contato e criar um novo ticket, ok? O uso dentro do CRM nós também mostraremos em outros vídeos, tá? Tanto o uso dentro quanto fora do CRM. Bom, ao criar um novo ticket, a ligação já foi atendida, está em curso. Eu tenho o botão de teclado, onde eu posso navegar por alguma URA caso necessário. Eu tenho o botão de mutar o meu fone, então o meu cliente não vai me ouvir. Eu tenho o botão de me mutar o meu áudio, então eu não escuto o meu cliente. Eu tenho o botão de agendar uma pausa, então caso eu precise sair de almoço quando eu terminar essa ligação, é só eu clicar aqui e assim que a ligação ser encerrada, eu entro de almoço. E eu tenho como transferir essa ligação. A minha transferência ela está configurada como transferência assistida. Por que assistida? Vou mostrar agora. Ao clicar em transferência, eu vou usar o Guilherme como exemplo. Estou aguardando ele atender.
PBX, Notepad. Sou eu, Gui. Ah, Bom, é que a pressão 30 tem 389. oxi. Tá bom, enfim. Essa parte eu vou cortar depois. Bom, o Guilherme acabou de atender a ligação. E aqui eu tenho alguns botões. Eu tenho o botão de concluir a transferência, caso o Guilherme fale para mim que ele pode atender a ligação. Se ele falar que não pode, eu posso cancelar essa transferência e voltar em atendimento com o cliente. Nesse outro botão de trocar, seria para eu parar de falar com o Guilherme e voltar a falar com o meu cliente. E se eu clicar aqui de novo, eu paro de falar com o meu cliente e volto a falar com o Guilherme. Tenho o botão do teclado para fazer qualquer validação. E eu tenho o botão de chamada A3, caso o Guilherme peça para que eu participe da chamada. Nesse exato momento, como eu estou conversando com o Guilherme, o meu celular está em música de espera. Eu vou colocar no Viva Voz para que vocês constatem isso. Como vocês puderam ouvir, está em música de espera. Se eu concluir a ligação passa a ser tratada com o Guilherme. Eu vou cancelar aqui. Cancelando essa ligação, eu volto para minha ligação normalmente. Vou finalizar esta chamada. E aqui eu vou terminar de mostrar o discador. Então aqui nós temos como se fosse um telefone celular comum. O teclado, o histórico de ligações, os contatos. E aqui embaixo eu tenho um menu de navegação. Então eu posso deslogar. Eu posso ver o histórico de uma forma mais macro. Eu posso voltar para o teclado, colocar uma pausa ou vir aqui em menu. Em menu eu tenho contatos, onde eu posso tanto adicionar um contato novo à mão, ou eu posso importar uma lista de contatos já pré-definida. Então se eu criei uma lista de contatos, eu posso importar essa lista, ok? Ele vai abrir aqui, ó, onde eu quiser importar e já era. Bom, além de contatos, eu tenho SMS, onde eu posso enviar um SMS para um cliente. Basta eu escrever o número do cliente aqui e selecionar a mensagem. Eu tenho 160 caracteres disponíveis para escrever. E aqui dentro de configurações, vindo na parte de conta, eu consigo selecionar o toque do meu ramal. Então toda vez que me ligarem vai tocar uma música e eu posso escolher na base de dados da 55. E eu posso escolher o tipo de transferência. A assistida permite que eu faça isso que eu acabei de mostrar para vocês quando eu transferi a ligação para o Guilherme. Ela permite que eu converse com o meu colega de trabalho antes de eu transferir ela efetivamente. Se eu deixar como cega, assim que eu clicasse no botão de transferir, a ligação já iria diretamente para o Guilherme, sem eu ter a chance de conversar com ele. Ok? Voltando aqui ainda em menu, nós temos a parte de suporte. Aqui em suporte a gente pode abrir um chamado diretamente para o suporte da 55 e aí cai pra gente do suporte resolver a sua solicitação, ok? Espero que vocês tenham gostado do treinamento. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre qualquer coisa, pode entrar em contato com o suporte da 55 ou pesquisar os próximos vídeos que estarão disponíveis na nossa central de ajuda. Eu sou o Tadeu, suporte da 55 PBX, e fico muito feliz em estar concluindo esse treinamento com vocês. Muito obrigado e até a próxima.